Washington, D.C., 1970. Se havia uma força mais temida na América do que a máfia, era a Receita Federal. O IRS não quebrava suas pernas. Eles quebravam sua vida. Eles tinham o poder de congelar contas, confiscar casas e transformar reis em mendigos com uma única canetada. Naquela época, o governo americano olhava para as estrelas de Hollywood com suspeita, vendo-as como poços de excesso e sonegação. E no topo da lista de alvos estava Dean Martin. Ele era o homem mais bem pago do show business, um império ambulante que gerava milhões em dinheiro vivo de cassinos, vendas de discos e contratos de televisão. Para os burocratas cinzentos em seus escritórios sem janelas, Dean Martin era uma anomalia matemática que precisava ser corrigida. Eles enviaram seu melhor homem, um auditor sênior conhecido por sua impiedade, um sujeito que não sorria desde a administração Eisenhower e que via cada dedução fiscal como um insulto pessoal à bandeira americana. Ele chegou a Beverly Hills com uma pasta cheia de intimações e a certeza absoluta de que iria desmantelar o King of Cool. Os contadores de Dean estavam em pânico, suando frio, preparando pilhas de documentos e advogados de defesa. Eles imploraram para Dean levar aquilo a sério. "Eles vão tirar tudo, Dino", gritou um gerente. Mas Dean Martin, fiel à sua lenda, não contratou um exército legal. Ele não se escondeu. Ele recebeu o auditor em sua mansão, vestindo um roupão de seda, com um taco de golfe na mão e um brilho travesso nos olhos. O que aconteceu naquela sala não foi uma auditoria, foi uma sedução psicológica. Dean Martin olhou para o rosto da burocracia estatal e, em vez de mostrar seus livros contábeis, mostrou seu bar. Ele ofereceu um drink ao homem que veio destruí-lo. E quando o auditor saiu, horas depois, ele não levou o dinheiro de Dean. Ele levou uma ressaca e uma história que nunca poderia colocar em um relatório oficial. Esta é a crônica de como Dean Martin transformou uma investigação federal em um happy hour, provando que o carisma é a única moeda que o governo não consegue taxar. Para compreender a magnitude desse feito, é preciso visualizar o contraste absoluto entre os dois mundos que colidiram naquela tarde ensolarada na Califórnia. De um lado, o universo do auditor, vamos chamá-lo de Sr. Johnson. O Sr. Johnson vivia num mundo preto e branco, feito de regras, formulários 1040, prazos e a crença inabalável de que a diversão era algo suspeito. Ele via Dean Martin não como um artista amado, mas como um nicho de evasão fiscal. Ele tinha estudado os gastos de Dean, contas astronômicas de bebidas, despesas de viagem que pareciam férias, presentes para amigos que valiam mais que o salário anual de um funcionário público. O Sr. Johnson estava pronto para a guerra. Do outro lado estava o mundo de Dino, um lugar onde o tempo era flexível, o dinheiro era apenas papel colorido para ser trocado por bons momentos e a seriedade era a única doença fatal. Dean sabia que seus contadores cuidavam das coisas, mas ele também sabia que homens como o Sr. Johnson não queriam apenas números. Eles queriam submissão. Eles queriam ver o rico e famoso tremer diante do poder do Estado. E tremer era algo que Dean Martin não fazia. Quando a campainha tocou na mansão da Mountain Drive, a atmosfera entre a equipe de Dean era de funeral. Os advogados ajeitavam as gravatas nervosamente. O Sr. Johnson entrou, recusando-se a apertar mãos, marchando diretamente para a sala de estar como um oficial de ocupação. Ele abriu sua pasta na mesa de centro de mogno, ignorando a vista espetacular da piscina. "Sr. Martin", começou o auditor, com uma voz seca como areia, "temos discrepâncias significativas nos seus anos fiscais de 1968 e 1969. Despesas não justificadas, doações questionáveis.
Estamos falando de penalidades que podem chegar a 7 dígitos e, possivelmente, prisão. A palavra prisão pairou no ar, pesada e fria. Os advogados prenderam a respiração. Dean, que estava encostado na lareira, apagada, claro, era Los Angeles, olhou para o auditor com uma curiosidade genuína, como se estivesse observando uma espécie rara de inseto. 7 dígitos? Perguntou Dean, assobiando baixo. Isso é muito zero, Pele. Eu nem sei contar até lá sem tirar os sapatos. O auditor não riu. Isso não é motivo de piada, senhor. Tudo é motivo de piada, senhor. Johnson, respondeu Dean, caminhando em direção ao bar embutido na parede da sala. A vida é uma piada. O governo é uma piada. E o fato de você estar vestindo lã num dia de 30 graus na Califórnia é a maior piada de todas. Você deve estar assando aí dentro. O auditor piscou. Ele estava de fato suando, mas a disciplina o mantinha rígido. Eu gostaria de ver os recibos referentes às despesas de entretenimento, insistiu o auditor. Dean pegou uma garrafa de J&B Rare Scotch. O som do vidro batendo na madeira foi o único ruído na sala. Recibos, murmurou Dean. Eu acho que usei os recibos para acender charutos, mas eu tenho algo melhor que recibos. Eu tenho o produto. Dean serviu 2 copos generosos, gelo, uísque, sem frescuras. Ele caminhou até o auditor e estendeu um copo. Eu não bebo em serviço, Sr. Martin, disse o auditor ofendido. Isso pode ser considerado suborno. Dean riu, uma risada rica e profunda que desarmava qualquer tensão. Suborno? Não, não. Suborno seria se eu te desse dinheiro. Isso aqui é hospitalidade, é medicinal. Olha para você, Sr. Johnson. Você está tenso. Você tem aquela veia na testa pulsando. Se você tiver um ataque cardíaco na minha sala, a papelada vai ser pior do que a auditoria. Beba, é pelo bem da nação. O auditor olhou para o copo. Ele olhou para Dean. Havia algo na aura de Dean Martin. Uma falta total de medo, uma camaradagem instantânea, que era hipnótica. Dean não estava agindo como um culpado. Ele estava agindo como um velho amigo. Apenas um gole, disse o auditor, talvez pensando que aceitar faria Dean calar a boca e focar nos documentos. Foi o erro fatal do Sr. Johnson. Ou talvez sua salvação. Dean sentou-se no sofá ao lado dele, ignorando a pilha de documentos. Sabe, Sr. Johnson, começou Dean bebericando seu drink. Eu olho para esses números e vejo tédio. Você deve ter o trabalho mais difícil do mundo. Caçar pessoas por causa de dinheiro. Eu ganho dinheiro cantando, bebendo e contando piadas ruins. É fácil. Mas você tem que ser o vilão. Ninguém gosta do IRS. Isso deve ser solitário. O auditor parou com o copo no meio do caminho. Ninguém nunca tinha perguntado sobre ele. Todos o tratavam como uma máquina ou um monstro. Dean Martin estava tratando-o como um ser humano. É um trabalho necessário, defendeu-se o auditor, mas a voz saiu menos firme. Alguém tem que pagar as estradas. Claro, as estradas, brindou Dean. Eu adoro estradas, especialmente as que levam para longe do trabalho. Diga-me, Sr. Johnson, o que você faz quando não está aterrorizando cantores italianos? Você joga golfe? O auditor suspirou, tomando o primeiro gole. O uísque era bom, muito bom. Eu costumava jogar, antes das costas começarem a doer e antes da carga de trabalho dobrar. As costas, Dean assentiu com empatia. Eu tenho um quiroprático fantástico e um segredo ainda melhor, gin. O gin lubrifica as juntas. Vamos mudar para o gin. Nas 2 horas seguintes, a auditoria transformou-se em algo surreal. Os advogados, vendo o que estava acontecendo, silenciosamente recolheram os papéis e recuaram para os cantos, tornando-se parte da mobília. A sala de estar virou um confessionário. O temido auditor federal, sob o feitiço do charme de Dean Martin e da segunda dose de J&B, começou a falar sobre sua vida. Falou sobre a esposa que reclamava que ele trabalhava demais,
sobre os filhos que não entendiam o valor do dinheiro, sobre como ele sempre quis aprender a tocar piano. Dean ouvia. Ele realmente ouvia. Ele dava conselhos, contava anedotas sobre Sinatra. Frank tem problemas piores, acredite em mim, e fazia o auditor rir. E quando aquele homem cinzento ria, décadas de burocracia pareciam cair de seus ombros. Em um momento, o auditor olhou para o relógio e percebeu que tinha passado a tarde inteira bebendo com Dean Martin. Ele olhou para a pasta aberta, intocada. O pânico profissional tentou voltar. Senhor Martin, nós realmente precisamos discutir as deduções de despesas de representação. O senhor abateu $200 mil como pesquisa de mercado em Las Vegas. Dean sorriu e encheu o copo do homem novamente. Pelly, eu sou a pesquisa de mercado. Quando eu vou a Vegas, eu tenho que beber, tenho que jogar, tenho que dar gorjetas. Se eu não fizer isso, o público não acredita que eu sou Dean Martin. E se eles não acreditarem, eles não compram os discos e aí eu não tenho renda para pagar impostos. Então, tecnicamente, cada centavo que eu gasto na mesa de blackjack é para ajudar o tio Sam a receber sua parte no final. Eu estou trabalhando para você. Era uma lógica absurda, circular e completamente ilegal. Mas dita com aquele sorriso naquele sofá, com aquele uísque, parecia a coisa mais sensata do mundo. O auditor olhou para Dean. Ele viu um homem que vivia a vida que todos sonhavam, mas que, surpreendentemente, não era arrogante sobre isso. Dean era generoso de espírito. Você tem um ponto, admitiu o auditor rindo. Pesquisa de mercado. Meu chefe nunca vai engolir essa. Se ele não engolir, disse Dean piscando, mande ele aqui. Eu tenho uma garrafa esperando por ele também. Quando o sol começou a se pôr sobre Beverly Hills, o auditor fechou a pasta. Ele não tinha olhado um único recibo. Ele se levantou, um pouco instável nas pernas, mas com um sorriso no rosto que ele não usava há anos. Senhor Martin, disse ele, eu vou ter que revisar isso no escritório, mas, olhando por cima, parece que seus contadores fizeram um trabalho aceitável. Talvez haja algumas interpretações criativas, mas nada que justifique uma intervenção federal completa agora. Dean levantou-se e acompanhou o homem até a porta, passando o braço pelos ombros dele. Você é um bom homem, Johnson. Se o governo tivesse mais gente como você, talvez eu não me importasse tanto em pagar impostos. Mas não conte isso a ninguém. O auditor parou na porta. Posso fazer uma pergunta pessoal? Manda, disse Dean. Você estava realmente preocupado? Quando eu cheguei? Dean olhou para o horizonte, depois para o auditor. Preocupado? Pelly. Eu nasci durante a Depressão, trabalhei em minas de carvão e lutei boxe por $5. Dinheiro vem, dinheiro vai. A única coisa que me preocupa é se o gelo vai acabar antes da festa. E hoje, o gelo durou. O auditor apertou a mão de Dean, um aperto firme e caloroso, e caminhou até seu carro oficial do governo. Ele entrou, olhou para o retrovisor e viu Dean Martin acenando com o copo na mão. O senhor. Johnson ligou o carro e dirigiu de volta para o mundo real, sabendo que tinha falhado em sua missão, mas de alguma forma sentindo-se vitorioso. No dia seguinte, o relatório oficial foi arquivado. Nenhuma irregularidade grave encontrada. Ajustes menores recomendados. Dean pagou uma quantia simbólica, uma fração do que poderiam ter tirado dele. Os contadores chamaram aquilo de milagre. Dean chamou de terça-feira. Essa história circulou pelos corredores de Washington como uma lenda urbana. O homem que auditou Dean Martin nunca foi o mesmo. Dizem que ele começou a usar camisas coloridas nos fins de semana e até comprou um toca-discos. O que Dean Martin provou naquele dia foi que o sistema é feito de pessoas, e pessoas, não importa o quão rígidas sejam, anseiam por conexão, leveza e reconhecimento.
A Receita Federal podia auditar fortunas, podia rastrear dólares, mas não existia um formulário para auditar o carisma. Dean não sonegou impostos. Ele pagou com uma moeda diferente. Ele pagou com humanidade. Para o mundo, parecia que Dean vivia acima das regras, mas a verdade é que ele simplesmente entendia as regras melhor do que ninguém. Ele sabia que, no final das contas, ninguém quer ser o vilão da história, nem mesmo o fiscal da Receita. E ao oferecer aquele drink, ele deu ao auditor a chance de deixar de ser o vilão por uma tarde e ser apenas mais um Pally no clube exclusivo de Dino. E assim, Dean Martin manteve sua fortuna, sua liberdade e, mais importante, seu estilo. Porque, como ele bem sabia, você pode comprar os melhores advogados do mundo, mas um bom uísque e uma conversa sincera às vezes valem mais do que a Suprema Corte inteira. O governo tentou cobrar o preço da fama, mas saiu da casa de Dean com a conta paga pela casa.